Princípio 2. Mastermind. O segundo princípio de o seu direito de ser rico é o Mastermind. Ele tem sido chamado de polo eixo de toda a filosofia. Esse princípio consiste em uma aliança de duas ou mais mentes trabalhando em perfeita harmonia para a realização de um objetivo definido. De acordo com o Dr. Yu, ninguém jamais alcançou sucesso digno de destaque em nenhuma área sem aplicar esse princípio. Isso porque nenhuma mente é completa sozinha. Toda mente precisa de associação e contato com outras mentes a fim de crescer e se expandir. As realizações que podem resultar de contato e associação são de causar espanto. Premissa 1. Recorrer a terceiros cria novas possibilidades. A primeira premissa é que o princípio Mastermind é o meio pelo qual se pode garantir todos os benefícios de experiência, treinamento, educação e conhecimento especializado e influência de outras pessoas tão completamente quanto se a mente de todas fosse, na verdade, uma região. Não é um estado maravilhoso a se contemplar? Qualquer que seja sua carência em educação, conhecimento ou influência, você sempre pode supri-la por intermédio de alguém que tem o que lhe falta. Troca de favores e troca de conhecimento estão entre as maiores trocas do mundo. É uma coisa muito boa a se colocar em prática nos negócios, onde a troca de dinheiro gera lucro. Mas eu prefiro trocar ideias com alguém. Dê-me uma ideia que eu não tenha tido antes, e na qual eu receba um retorno maior do que tinha antes, e eu aceito a troca. Thomas Edison foi, talvez, o maior inventor que o mundo jamais conheceu. Ele lidava o tempo todo com ciência, mas não sabia nada sobre ciência. Parecia impossível um homem ser bem-sucedido em qualquer empreitada a menos que tivesse estudado essa área. Fiquei perplexo quando conversei com Andrew Carnegie pela primeira vez, e ele me disse que não sabia nada sobre a produção ou comércio de aço. Fiquei tão surpreso com essa declaração, que disse: "Bem, Senhor Carnegie, esse provavelmente não é seu papel aqui." "Qual é o seu papel?" Ele respondeu: "Vou lhe dizer qual é o meu papel. Meu trabalho é manter os membros da minha aliança de Mastermind trabalhando em estado de perfeita harmonia." E eu insisti: "Isso é tudo o que tem que fazer?" Ele disse: "Já tentou fazer duas pessoas quaisquer concordarem sobre alguma coisa por 3 minutos em um momento de sua vida? Experimente um dia, e veja que tipo de trabalho é esse. O de fazer as pessoas trabalharem juntas em espírito de harmonia. Essa é uma das maiores realizações humanas." Depois o Sr. Carnegie falou mais sobre seu grupo de Mastermind, descrevendo cada um individualmente e me contando qual papel cada um tinha. Um era seu especialista em metal, outro era químico-chefe, um era gerente de fábrica, outro era conselheiro jurídico, um era chefe da equipe financeira, e assim por diante. Eram mais de 20 homens trabalhando juntos, com instrução, experiência e conhecimento que, combinados, correspondiam a tudo de que se tinha conhecimento sobre a produção e o comércio de aço naquela época. O Sr. Carnegie disse que não precisava saber tudo sobre o assunto, porque se cercava de homens que entendiam a produção e o comércio de aço, e seu trabalho era mantê-los trabalhando em perfeita harmonia. Premissa 2. Um objetivo geral cria energia. A segunda premissa prova que uma aliança ativa de duas ou mais mentes em um espírito de perfeita harmonia para a obtenção de um objetivo comum realmente estimula cada mente individual a um grau mais elevado de coragem do que aquele que teria experimentado normalmente. Isso prepara o caminho para o estado mental conhecido como fé. Quem dirige um automóvel sabe, às vezes a bateria acaba. Talvez você tenha que ir a algum lugar, mas quando dá partida, nada acontece. Conheço pessoas que saem da cama de manhã e fazem a mesma coisa. Nada acontece. Nada além de elas se sentirem mal. Não querem calçar os sapatos. Não querem se vestir. Não querem nem tomar café. De que elas precisam? Elas precisam carregar as baterias, é claro, e, felizmente, tem a fonte para isso. É uma coisa muito boa se um homem acorda se sentindo desse jeito e pode ter uma conversa com a esposa e ela é uma boa comunicadora. A esposa o ajuda a recarregar as baterias. A mudança surge quando ele chega em casa naquela noite com todas as peles de coelho que saiu para pegar. Premissa 3.
Lealdade constrói confiança. A terceira premissa estabelece que uma aliança de mastermind devidamente conduzida estimula cada mente na aliança a se mover com entusiasmo, iniciativa pessoal, imaginação e coragem em um grau muito superior àquele proporcionado pelas experiências individuais, quando ela agia sem essa aliança. Quando comecei, eu tinha uma aliança de mastermind de 3 pessoas, Sr. Carnegie, minha madrasta e eu. Nós 3 nutrimos esta filosofia enquanto todo mundo ria e debochava de mim por aceitar servir ao homem mais rico do mundo por 20 anos sem receber nenhuma compensação. Havia muita lógica no que eles diziam, porque naquele tempo eu não tinha muita compensação por isso, não em dinheiro, pelo menos. Porém, chegou um tempo em que as risadas estavam do outro lado da cerca. Mas isso demorou muito. Garanto a vocês que houve bastante sangue e lágrimas antes de eu chegar ao ponto de poder rir das pessoas que riram de mim. De qualquer maneira, o relacionamento entre nós 3, minha madrasta, o Sr. Carnegie e eu, me permitiu ignorar todo o deboche de parentes, amigos e todos que sabiam a que eu estava me dedicando. Se você assumir qualquer coisa acima da mediocridade, vai encontrar essa oposição. Vai encontrar pessoas que acusam e debocham de você. A maioria está por perto. Talvez sejam até seus parentes. Você precisa de alguma fonte a qual possa recorrer quando buscar mais que a mediocridade, para carregar as baterias e mantê-las carregadas, de forma que não desista quando as coisas ficarem difíceis e não tenha que prestar atenção quando alguém fizer críticas. Críticas caem sobre mim como água sobre as costas de um pato, ricocheteiam como uma bala na carcaça de um rinoceronte. Sou absolutamente imune a todas as formas de crítica, sejam amistosas, sejam hostis. Para mim, não fazem a menor diferença. Sou imune a elas. Só isso. E me tornei imune por causa do relacionamento com certas pessoas a quem construí imunidade sob minha aliança de mastermind. Não fosse pelo relacionamento com minha madrasta e o Sr. Carnegie, eu não estaria aqui falando com vocês. Vocês não estariam aqui como estudantes desta filosofia, e esta filosofia não estaria disseminada pelo mundo todo, ajudando milhões de pessoas. Tive pelo menos 1 milhão de oportunidades para desistir. E todas pareciam ser muito atraentes, e às vezes parecia estupidez não desistir. Eu podia sempre voltar ao Sr. Carnegie. Podia correr para minha madrasta. Nós sentávamos, conversávamos, e ela dizia: "Você vai se sair muito bem. Eu sei que vai." Em um tempo em que eu não tinha 2 moedas para bater uma na outra, era o que meus inimigos diziam sobre mim. Pelo menos, minha madrasta falou: "Você vai ser o membro mais rico da família e eu sei disso, porque posso ver no seu futuro." Bem, se você pegar tudo que tem e reunir, suspeito que tenha mais riqueza que todos os meus parentes juntos nas 3 últimas gerações, dos 2 lados da família. Minha madrasta viu isso. Ela conseguiu ver o que aconteceria. Aquilo me tornaria rico. E não me refiro apenas à riqueza monetária. Falo daquelas riquezas maiores e mais amplas, que permitem que você preste serviço a muitas pessoas. Premissa 4. Ação harmoniza poder. A 4ª premissa de uma aliança de mastermind eficiente é que ela deve ser ativa. Não basta formar uma aliança e dizer: "É isso. Conseguimos. Estou alinhado com essa pessoa, aquela pessoa, e a outra pessoa, e temos uma aliança de mastermind." Isso não significa nada enquanto você não se tornar ativo. Cada membro da aliança tem que participar e começar a contribuir mentalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, e em todos os aspectos necessários. Elas devem se dedicar à busca de um propósito definido e precisam se mover em perfeita harmonia. Vocês sabem qual é a diferença entre perfeita harmonia e harmonia comum? Quantos de vocês já tiveram um relacionamento de perfeita harmonia com alguém? Desconfio que tive uma boa harmonia com tantas pessoas, talvez mais pessoas do que qualquer ser vivo hoje. Porém, perfeita harmonia em um relacionamento é uma coisa rara nesse mundo. Eu poderia contar nos dedos das 2 mãos todas as pessoas que conheço com quem tenho um relacionamento de perfeita harmonia. Tenho conhecidos, e na verdade mantenho uma relação cordial e muito boa com muitos conhecidos,
Mas isso não é perfeita harmonia. Tem uma aliança de trabalho com muita gente. Mas isso não é perfeita harmonia. Perfeita harmonia só existe quando seu relacionamento com a outra pessoa é tal que, se ela quisesse tudo que você tem, você entregaria de bom grado. É preciso muito altruísmo para alcançar essa disposição mental. O Sr. Carnegie ressaltou muitas e muitas vezes a importância desse relacionamento de perfeita harmonia. Ele disse que, se você não tem perfeita harmonia na aliança de Mastermind, não é uma aliança de Mastermind. Afinal, é só uma cooperação ou coordenação de esforços. Sem esse fator de harmonia, a aliança pode não ser nada mais que cooperação comum ou uma coordenação amistosa de esforços. O Mastermind dá ao indivíduo pleno acesso aos poderes espirituais dos outros membros da aliança. Peço que destaque essa parte em suas anotações. O Mastermind dá ao indivíduo pleno acesso dos outros membros de sua aliança. Não estou falando só dos poderes mentais ou dos poderes financeiros, mas também dos poderes espirituais. Estou me referindo àquele sentimento que você tem quando começa a estabelecer permanência em seu relacionamento de Mastermind, de que essa vai ser uma das mais excepcionais e agradáveis experiências de toda a sua vida. Quando você está envolvido com a atividade de Mastermind, tem tanta fé que sabe que pode fazer qualquer coisa que começar a fazer. Você não tem dúvidas, não tem medos e não tem limitações. É um estado mental maravilhoso. Premissa 5. A soma é maior que suas partes. É uma questão de registro estabelecido. Todo sucesso individual baseado em qualquer tipo de realização acima do que é medíocre é conquistado por meio do princípio Mastermind, não só pelo esforço individual. Imagine só como poderia realizar pouco se não tivesse a cooperação de outras pessoas. Suponha que você é um dentista, ou um advogado, ou um médico, ou algum outro profissional. Suponha que não tenha entendido como converter cada um de seus clientes ou pacientes em um vendedor do seu serviço. Imagine quanto tempo levaria para construir uma clientela. Profissionais de destaque entendem como transformar em um vendedor cada pessoa a quem servem. Isso é feito pelo esforço extra, pelo empenho em prestar um serviço em comum. É assim que transformam qualquer parceiro profissional em vendedores. A maioria dos sucessos é resultado de poder pessoal de proporções suficientes para capacitar o indivíduo a ir além da mediocridade. Isso não é possível sem a aplicação do princípio Mastermind. Durante o primeiro mandato de Franklin D. Roosevelt, tive o privilégio de visitar a Casa Branca e trabalhar com ele como conselheira particular. Fui eu que criei o esqueleto do plano de propaganda que tirou as palavras depressão comercial das manchetes dos jornais e as substituiu por recuperação comercial. Alguns de vocês devem lembrar o que aconteceu naquele domingo negro, quando tivemos uma reunião na Casa Branca, e os bancos fecharam na manhã da segunda-feira seguinte. Lembram a comoção que aconteceu neste país? Pessoas formaram filas na porta dos bancos de todo o país para sacar seus fundos. Todo mundo morrendo de medo. Elas haviam perdido a confiança em seu país, em seus bancos, nelas mesmas e em todo o mundo. Suponho que ainda tivessem alguma confiança em Deus, mas não davam muitos sinais disso. Foi um tempo amedrontador. Nós nos sentamos ali e criamos um esboço de plano, um procedimento, que criou uma das aplicações do Mastermind mais excepcionais que esta nação jamais viu. Duvido que qualquer nação da Terra jamais tenha tido algo igual. Foi só uma questão de semanas até tirarmos todo aquele medo das pessoas. Foi só uma questão de dias até vendedores que não tinham mais fundos, que não conseguiam ganhar dinheiro, rirem disso sem nenhum medo. Eu fechei minha conta. Tenho que contar a vocês uma coisa engraçada. Fiquei muito atento quando descobri o que estava se aproximando. Corri ao banco e fiz um saque de $1000. Eu podia ter só 10 centavos. Não valia nada. Não fiquei com medo, porque todo mundo estava no mesmo barco que eu. Mas alguma coisa tinha que ser feita. Franklin D. Roosevelt era um grande líder. Tinha muita imaginação e muita coragem. E vou contar o que ele fez. Primeiro, mantivemos as duas casas do Congresso trabalhando em harmonia com o presidente. Foi a primeira vez na história desta nação que as duas casas do Congresso, democratas e republicanos,
apoiaram o presidente e esqueceram suas crenças políticas. Em outras palavras, não havia democratas e não havia republicanos. Havia só republicanos apoiando o presidente, garantindo tudo de que ele precisava para conter a explosão do medo. Nunca vi nada igual àquilo em toda a minha vida. Espero nunca mais ver. Gostaria de ver aquele espírito de cooperação, mas não torço para viver outra depressão para que ele apareça. Aquela foi uma grande emergência, e alguma coisa precisava ser feita. Segundo, tudo que mandamos para os jornais americanos foi publicado e teve um espaço maravilhoso. Os operadores das estações de rádio nos deram uma ajuda maravilhosa, apesar de suas crenças políticas. Todas as igrejas exibiram uma das coisas mais bonitas que já vi no Zewa. Católicos e protestantes, judeus e gentios, todos os outros, todo mundo trabalhando junto como americanos. Foi uma visão maravilhosa. Maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Todo mundo apoiando o presidente, todo mundo contribuindo de alguma forma para restabelecer a fé no povo deste país. Durante aqueles dias caóticos, não sei se houve alguma dúvida na cabeça da maioria das pessoas. Não entrei em contato com ninguém que não pensasse que o Sr. Roosevelt era o único homem, o melhor homem para lidar com aquela situação caótica. Não me entenda mal. Politicamente, só estou falando sobre um grande homem que fez um grande trabalho quando ele precisava ser feito. E ele o fez porque tinha uma aliança de mastermind imbatível. Vamos ver os diferentes tipos de aliança de mastermind que se pode ter. Em primeiro lugar, existem alianças por razões puramente sociais ou pessoais, formadas por parentes, amigos e conselheiros religiosos, nas quais não se busca nenhum ganho material. A mais importante desse tipo de aliança de mastermind é a que existe entre um homem e sua esposa. Nunca é demais enfatizar a importância para quem é casado de trabalhar imediatamente na dedicação desse casamento a uma aliança de mastermind baseada na aula deste capítulo. Isso vai levar a sua vida a uma alegria com que você nunca sonhou. Vai levar a sua vida a sucesso com que você nunca sonhou. Vai levar a sua vida à saúde com que você nunca sonhou. É uma coisa maravilhosa quando existe uma verdadeira aliança de mastermind entre um marido e sua esposa. Não conheço nada igual. E existem alianças para os negócios ou progresso profissional, que consistem em vários indivíduos que têm um motivo pessoal de natureza material ou financeira relacionado a um objeto de suas alianças. Imagino que a maioria de vocês forme a primeira aliança de mastermind por propósitos econômicos ou financeiros, e isso é perfeitamente legítimo. Esse é um dos motivos para estarem aprendendo esta filosofia. Se querem melhorar sua condição econômica e financeira, devem começar imediatamente a formar uma aliança de mastermind para esse fim. Se podem começar com uma a 2 pessoa, tudo bem, comecem só com uma. Depois, procurem até vocês dois escolherem mais uma. Quando for escolher essa terceira pessoa, tenha certeza que a primeira e a segunda pessoa de sua aliança estão de acordo com a seleção. Isso é muito importante. Quando for selecionar a quarta pessoa, vocês três devem aprovar a quarta e estudar o assunto com muito cuidado, antes de torná-la membro da aliança. Quando forem selecionar a quinta pessoa, vocês quatro vão escolher. Em uma aliança de mastermind, não existe uma pessoa dominando, só uma pessoa que, falando de maneira geral, é o líder. Essa pessoa é o coordenador e o líder, mas não tenta dominar seus associados. No momento em que você começa a dominar alguém, encontrará resistência e rebelião, e embora essa rebelião possa não ser franca, ainda é uma rebelião. A aliança de mastermind deve existir em contínuo espírito de harmonia, no qual vocês se movem e agem como se fossem uma só mente. O sistema americano da livre iniciativa é outro exemplo de eficiência por meio do princípio mastermind. Esse sistema é motivo de inveja do mundo, porque elevou o padrão de vida do povo americano ao patamar mais alto de todos os tempos. Apesar de haver perfeita harmonia, há motivo no sistema americano de livre iniciativa para inspirar todos os indivíduos a fazerem o melhor possível. Tem um motivo aí. Mais e mais gente da indústria e do comércio começa a entender que pode dar um passo à frente. E em vez de ter apenas cooperação ou coordenação de esforços entre administração e funcionários,
É possível ter o princípio Mastermind pelo compartilhamento dos problemas da administração, dos lucros, de tudo. Os negócios que conseguem influenciar para a adoção dessa política ganharam mais dinheiro do que jamais haviam lucrado antes. Os funcionários receberam salários melhores. E todo mundo ficou feliz. Instruções para a formação e manutenção de uma aliança Mastermind. Adote um objetivo definido. Adote um objetivo definido como meta a ser alcançada pelas alianças. Escolha os membros. Encontre membros cuja educação, experiência e influência os transformem no maior valor na busca pelo objetivo. Alunos 3. Muitas vezes me perguntam qual é o número de pessoas mais favorável para uma aliança de Mastermind, e como selecionar o tipo certo de pessoa para a sua aliança. A resposta mais próxima que posso dar é que o procedimento é exatamente o mesmo de quando se começa um negócio ou selecionam funcionários. Que tipo de funcionário vocês escolheriam? Confiabilidade está no topo da lista. Se uma pessoa não é confiável, não quero sua participação em uma transação comercial. Por mais que seja brilhante e por melhor que seja sua educação. Na verdade, quanto mais educada for, mais perigosa pode ser se não for confiável. Se essa pessoa não for leal, eu digo a mesma coisa. Se um indivíduo não é leal àqueles a quem deve lealdade, digo que ele não tem nenhum caráter, e não quero ter nenhuma relação com ele. A capacidade de fazer o trabalho é o terceiro passo. Não me interesso pela capacidade do homem antes de descobrir se ele é confiável e leal. O número 4 é uma atitude mental positiva. Afinal, de que serve um campo de negatividade à sua volta? Acho que, se vocês pagarem para essa pessoa ficar longe, já estarão lucrando. Número 5. Qual seria? Fazer o esforço extra. Isso mesmo. E número 6. O que acham que é fé aplicada? Quando encontrarem pessoas que apresentam essas 6 características, vocês realmente terão encontrado alguém. Estão diante da realeza. Se vocês só administram 1 ou 2 barraquinhas de amendoim, pode precisar de uma pessoa só, mas se comanda uma cadeia de barracas de amendoim, pode precisar de 100 pessoas. As 6 qualificações do seu grupo de Mastermind são confiabilidade, lealdade, capacidade, atitude mental positiva, disponibilidade para fazer o esforço extra e fé aplicada. Essas são as qualificações de seus aliados de Mastermind. Não se contente com menos. Se encontrar um homem que tem 5 dessas qualidades e não as 6, preste atenção nele antes de começar. Por elas serem todas essenciais para o relacionamento de Mastermind, verifique atentamente se estão todas presentes. Você não pode ter perfeita harmonia a menos que esteja trabalhando com alguém que corresponda a 100% nas 6 frentes. Você pode ter um arranjo funcional, como tanta gente tem, mas ele não abrangeria todos os valores potenciais do Mastermind. Determine motivo e compensação. O que é apropriado que cada membro receba por sua cooperação nessa aliança. Lembre-se, ninguém nunca faz nada sem esperar alguma coisa. Nunca. Você diz que, quando dá amor a uma pessoa, não espera nada em troca, mas recebe muito por isso. Amor é um grande privilégio, e mesmo quando ele não é correspondido, você ainda terá os benefícios do estado mental conhecido como amor. Desfruta do crescimento e do desenvolvimento que resultam dele. Não existe essa história de dar sem esperar nada em troca. Ninguém trabalha sem ter algum tipo de compensação. Existem muitas formas diferentes de compensação. Não espere que seus aliados de Mastermind o ajudem a ganhar uma fortuna ou fazer qualquer coisa a menos que estejam participando do benefício decorrente dessa aliança de Mastermind. Este é o critério. Cada indivíduo deve se beneficiar mais ou menos como você, seja o benefício monetário, o benefício da felicidade, o benefício da paz de espírito, um benefício social, seja qualquer outro. Nunca peça a alguém para fazer alguma coisa se quiser ter certeza de ser atendido, a menos que dê a essa pessoa um motivo adequado para fazer o que você pede. Se eu fosse ao banco para pedir um empréstimo de US$ 10.000,
Que motivo seria adequado para o banqueiro me emprestar o dinheiro? Dois desses motivos se enquadram na categoria do ganho financeiro desejável. O banco ficaria tão satisfeito quanto eu com esse empréstimo se eu pudesse dar a ele três coisas. Eles querem segurança, querem garantias e querem lucrar com o empréstimo. É para isso que trabalham. Há outras transações que não têm por base o motivo monetário. Por exemplo, quando um homem pede sua escolhida em casamento, qual é o motivo? Às vezes é o amor. Sim, aposto que todas as pessoas aqui, cada uma delas, tem uma ideia ou definição diferente do motivo de um homem que pede em casamento a mulher que escolheu. E se ela aceitar, porque aceita? Quando meu pai levou minha madrasta para casa, ele era só um agricultor. Nunca tinha tido uma camisa branca ou uma gravata. Nem teria. Ele tinha medo de camisas brancas e gravatas. Usava camisas de algodão azul. Minha madrasta tinha curso superior. Havia estudado. Eles eram tão diferentes quanto o Polo Norte e o Polo Sul. E passei toda a vida me perguntando como ele havia conseguido conquistá-la. É claro, ela o limpou, o vestiu com uma camisa branca e o fez parecer alguém. Mas demorou um pouco. Com o tempo, ela o ajudou a ter acesso ao dinheiro. E ele se tornou um homem de destaque. Eu me lembro de sua aparência e de como falava. Meu pai abusava do inglês da rainha. Ele dizia: eu o vejo se aproximando. Cumpri com o meu dever. Esse tipo de coisa. Então, perguntei a ela: como meu pai conseguiu conquistar você? Ela respondeu: em primeiro lugar, reconheci que ele tinha sangue bom nas veias. Em segundo lugar, ele tinha possibilidades. E eu me sentia capaz de trazê-las à tona. E trouxe. A senhora Henry Ford e a senhora Thomas Edison são dois exemplos relevantes que uso com frequência para mostrar o que uma mulher pode fazer pelo sucesso do marido. Se a senhora Ford não compreendesse o princípio Mastermind, embora não o chamasse por esse nome, o senhor Ford nunca teria se tornado conhecido. O automóvel Ford nunca teria sido produzido. E duvido que a indústria automobilística tivesse se desenvolvido como se desenvolveu. Foi a senhora Ford, mais que o senhor Ford, que o manteve em movimento, alerta, cheio de confiança em si mesmo quando as dificuldades surgiram. As pessoas o criticavam em relação à sua invenção, que diziam ter sido criada para assustar os cavalos. Lembre-se de que eu também fui criticado por perder meu tempo com o homem mais rico do mundo e trabalhar em troca de nada. A senhora Ford o apoiou naquelas horas de provação quando tudo era difícil. Todos vocês vão ter um período como esse na vida. Todo mundo enfrenta dificuldades em algum momento. Muitas vezes, uma mulher se casa com um homem porque vê que ele tem possibilidades, que pode fazer alguma coisa por ele, transformá-lo em alguma coisa. Às vezes é consideração monetária, às vezes é amor, às vezes é uma coisa, às vezes é outra. De qualquer maneira, sempre que alguém se envolve em alguma transação, há um motivo por trás disso. Pode ter certeza. Se quer que alguém faça alguma coisa, escolha o motivo certo, plante na cabeça dessa pessoa nas circunstâncias apropriadas. E você vai se tornar um vendedor master. Estabeleça um plano definido pelo qual cada membro da aliança dará sua contribuição trabalhando pela realização do propósito da aliança. Arranje um tempo definido e dedique esse tempo para a discussão do plano. Indefinição provoca derrota. Mantenha um meio regular de contato entre todos os membros da sua aliança. Você já teve uma grande amizade com alguém. Essa amizade esfriou de repente e morreu? Com certeza. Muitos aqui já tiveram essa experiência, e sabem qual é a causa disso. Negligência, certamente. Negligência. Se você tem amigos muito próximos e muito queridos, o único jeito de conservá-los é manter contato constantemente, mesmo que seja só por um cartão postal de vez em quando. Tem uma aluna que participou da minha turma de 1928 na cidade de Nova York. Ela nunca deixou de me mandar cartões de aniversário. Uma vez, estava de férias e esqueceu a data até o meio da tarde. E então me mandou um telegrama de parabéns pelo aniversário. Em outras palavras, ela tem sido a aluna mais constante que já tive entre os muitos milhares por todo o país. Em razão dessa atenção que ela sempre me deu, houve ocasiões em que também consegui ajudá-la profissionalmente. Na última vez,
Consegui para ela uma promoção que resultou em um aumento de mais ou menos os $4.000 por ano, o que é uma pequena recompensa pelo esforço de manter contato. Para manter contato com seus aliados de Mastermind, você precisa de locais de reunião regulares, e tem que mantê-los ativos. Caso contrário, eles esfriam e ficam indiferentes, e finalmente deixam de ter valor para você.